Em 12 de novembro de 1940, Adolf Hitler assinou a Diretiva número 18 do Führer. Nesse documento, o chefe do Terceiro Reich declarava com uma clareza que mais tarde se revelaria irônica que a participação de forças alemãs na África só deveria ser considerada se os italianos conseguissem alcançar Mersa Matruh, na costa norte do Egito. Enquanto isso não acontecesse, a Alemanha permaneceria alheia ao conflito africano. Hitler estava preocupado com outra coisa. Tinha os olhos voltados para a União Soviética. Mas a Itália já havia tomado sua própria decisão. Em 9 de setembro de 1940, o Marechal Rodolfo Graziani havia iniciado sua ofensiva desde a Líbia em direção ao Egito com um exército de 10 divisões. O avanço inicial foi lento, mas real. Ocuparam Sidi Barrani, dentro do território egípcio, e ali se detiveram. Graziani esperava reforços, melhores suprimentos, mais blindados. O que recebeu em vez disso foi um contra-ataque devastador. Em 8 de dezembro de 1940 começou a Operação Bússola, a ofensiva britânica lançada pelo general Archibald Wavell com a Força do Deserto Ocidental. Tratava-se de uma manobra inicialmente planejada como uma incursão de 5 dias com objetivos limitados. O que se seguiu superou todas as expectativas aliadas. Em menos de 2 meses, 3 divisões britânicas, um total de cerca de 31 mil homens, 120 canhões e 275 tanques, destruíram ou capturaram 10 divisões italianas. Os números são impressionantes. Mais de 130 mil prisioneiros, 400 tanques capturados, mais de 1.200 peças de artilharia. Tobruk caiu em 22 de janeiro de 1941. Benghazi caiu em 6 de fevereiro. No deserto de Beda Fom, em 7 de fevereiro, a maior parte do exército italiano na Cirenaica deixou de existir como força combatente. Foi em Benghazi que o general Richard O'Connor, comandante da Força do Deserto Ocidental, contemplou com assombro a extensão de sua própria vitória. Junto a ele, haviam sido capturados 6 generais italianos. O general de Bersaglieri Bignani, o general de artilharia Villanis, o general do Corpo de Engenheiros Negroni, o general de tanques Bardini, o general Cona e seu chefe do Estado-Maior, o general Giuliano. Não tinha visto tantos italianos desde o Durbar de Delhi em 1911, comentou O'Connor com seca ironia. Os soldados britânicos transbordavam confiança. Acreditavam que em poucas semanas estariam em Trípoli. A notícia chegou a Berlim como um golpe de martelo. Se os britânicos tomassem Trípoli, toda a costa norte da África se tornaria uma base aliada a partir da qual poderiam ameaçar o flanco sul da Europa. Isso colocaria em risco a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética que Hitler planejava lançar na primavera de 1941. A perda da Líbia, nas palavras do próprio alto comando alemão, poderia criar uma ameaça mais direta sobre o continente europeu. A equação estratégica havia mudado. O Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando das forças armadas alemãs, debateu com urgência. A solução não poderia ser enviar um exército completo. Os recursos estavam comprometidos com a campanha no leste, mas também não era possível permitir o colapso total da frente africana. A decisão foi enviar uma força expedicionária em escala de corpo de exército suficientemente potente para conter os britânicos, suficientemente pequena para não comprometer outros frontes. Esse corpo receberia um nome que entraria para a história: Deutsches Afrika Korps, o Corpo Alemão da África. Em 11 de janeiro de 1941, o DEC foi formalmente ativado, embora alguns documentos indiquem 19 de fevereiro como a data oficial de ativação sob esse nome específico. Nas suas primeiras semanas, a unidade era conhecida simplesmente como Befehlshaber der Deutschen Truppen in Libyen, comandante das tropas alemãs na Líbia. Qualquer que fosse a data exata de sua fundação, a estrutura era clara. Uma unidade de corpo de exército motorizada, inicialmente composta por 2 grandes formações. A primeira era a 5ª Divisão Leve, montada às pressas a partir de elementos da 3ª Divisão Panzer, em particular o 5º Regimento Panzer, proveniente das guarnições de Berlim-Wünsdorf. A segunda era a 15ª Divisão Panzer, que chegaria mais tarde, na primavera de 1941. Nenhuma das duas havia sido treinada especificamente para combater no deserto. Essa seria a primeira de muitas improvisações do Afrika Korps.
O comando da força expedicionária recaiu sobre o Generalleutnant Erwin Rommel. A escolha não foi óbvia. Rommel era o general mais moderno em antiguidade que ostentava a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, uma condecoração que o situava como o segundo oficial do Exército de Terra a receber essa distinção. Tinha 49 anos e havia ganho fama à frente da 7ª Divisão Panzer durante a campanha da França em 1940. Uma unidade que avançou com tal velocidade que os próprios alemães a perdiam de vista no mapa, ganhando o apelido de Divisão Fantasma. Era agressivo, intuitivo, desprezava a papelada e possuía uma habilidade quase instintiva para ler o terreno a partir de um veículo ou do ar. Era, em muitos sentidos, o homem perfeito para uma guerra de movimento no deserto. Em outros sentidos, era exatamente o tipo de comandante que poderia levar suas tropas além do que os suprimentos e ordens permitiam. Em 11 de fevereiro de 1941, Rommel desembarcou em Trípoli. Os primeiros contingentes do DEAC já estavam em terra desde o dia anterior. A cidade era um fervilhar de italianos desmoralizados e alemães chegados às pressas. Rommel fez seu reconhecimento aéreo naquela mesma tarde, sobrevoando em avião o fronte onde os italianos haviam se detido. O que viu o convenceu de que era necessário agir rapidamente. Suas ordens oficiais eram claras: manter a defensiva, aguardar a chegada da 15ª Divisão Panzer prevista para o final de maio e só então, se as circunstâncias permitissem, lançar ataques limitados na região de Agedabia. Berlim e Roma haviam concordado com essa abordagem cautelosa. O general Ítalo Garibaldi, comandante supremo italiano no norte da África e superior hierárquico de Rommel, esperava exatamente isso. O que nenhum deles esperava era que Rommel obedecesse. Em 31 de março de 1941, às 9h44 da manhã, os veículos de reconhecimento do 3º Batalhão de Reconhecimento Alemão, estacionado em Mersa El Brega, se depararam com uma patrulha avançada da 2ª Divisão Blindada Britânica. Às 9h50, os primeiros obuses explodiram. Começava a Operação Sonnenblume, Girassol, e com ela a história do Afrika Korps em combate. Mas antes desse primeiro disparo, Rommel já havia travado outra batalha, uma batalha de ilusões e percepções. Ele sabia que o DAC era numericamente inferior. A 5ª Divisão Leve contava com apenas 120 tanques, muitos deles os veteranos Panzer I e Panzer II de poder de fogo limitado, com apenas 40 Panzer, 1310 Panzer IV disponíveis com plena capacidade de combate. Os britânicos tinham mais homens, mais canhões e, no papel, mais tanques. Para compensar essa diferença, Rommel recorreu à psicologia. Ordenou montar canhões antiaéreos sobre caminhões e fazê-los desfilar repetidamente pelas rotas que poderiam ser observadas pela aviação ou pelo serviço de espionagem britânico. Mandou construir silhuetas de papelão e madeira pintadas de verde acinzentado que, vistas de longe ou do ar, poderiam ser confundidas com blindados. Organizou marchas circulares de colunas que levantavam nuvens de poeira visíveis a quilômetros de distância, dando a impressão de que novas divisões chegavam constantemente à frente. O general Claude Auchinleck, que mais tarde comandaria o exército britânico na África, reconheceria depois que essas manobras de engano retardaram a tomada de decisões aliadas por várias semanas cruciais. Enquanto isso, Rommel usou esse tempo para reorganizar as unidades italianas presentes na área. O coronel italiano Gastone Gambara, que comandava o corpo blindado italiano, lembrou anos mais tarde que Rommel não se limitava a dar ordens. Ele circulava entre os regimentos italianos, exigia exercícios, reorganizava procedimentos e ensinava seus oficiais a pensar em termos de mobilidade e velocidade. As tropas italianas, que haviam chegado desmoralizadas após a catástrofe da Operação Bússola, começaram a recuperar um pouco de disciplina e coesão. Para reforçar o espírito da tropa, o Afrika Korps lançou também seu próprio jornal de campanha. Chamava-se Die Oase, Oasis. O primeiro número surgiu em março de 1941, impresso em papel cinza de qualidade modesta, com relatos de feitos individuais, piadas de quartel e notícias da frente. Era uma tentativa consciente de criar um senso de identidade coletiva.
Os soldados do Dacca não seriam apenas alemães destacados na África. Seriam os raposas do deserto, uma comunidade com sua própria mitologia e seu próprio orgulho. Em 31 de março, quando Rommel lançou sua ofensiva sem esperar a 15ª Divisão Panzer e sem informar devidamente seus superiores italianos, o panorama do lado britânico era, em certa medida, propício ao ataque. O general Wavell havia enviado grande parte de suas melhores tropas para a Grécia para reforçar aquela frente que também ameaçava colapsar. Na Cirenaica havia apenas uma força fraca, a 2ª Divisão Blindada, que contava com uma brigada de tanques leves, um regimento equipado com 50 tanques capturados dos italianos e um 5º regimento com cerca de 50 tanques cruzador. Wavell e seus estados-maiores acreditavam ainda que as tropas alemãs recém-chegadas não teriam capacidade ofensiva até a chegada de reforços substanciais. O relatório de inteligência do MI6 em Berlim confirmava isso. Era uma avaliação equivocada. O 5º Regimento Panzer de Berlim-Wünsdorf, sob as ordens do tenente-coronel Albrecht, atacou Mersa-el-Brega naquela mesma manhã de 31 de março com o apoio de 2 ataques de Stukas às 17h30. A infantaria avançou através das dunas a 40 graus de calor entre campos minados. O avanço foi lento, mas imparável. Os britânicos começaram a recuar. Rommel, ao volante de seu carro de comando, posicionou-se pessoalmente na vanguarda. Nos dias que se seguiram, o avanço alemão atingiu uma velocidade que desconcertou a todos. Em 4 de abril, as tropas do Dacca tomaram Missus, onde um enorme depósito de combustível britânico explodiu por acidente. A guarnição destruiu-o ao confundir a poeira levantada pelos próprios tanques britânicos em retirada com o avanço alemão. Em meados de abril, o Afrika Korps havia percorrido mais de 800 quilômetros, tomado Benghazi em 4 de abril, capturado as cidades de Mechili e Derna, e até capturado 2 generais britânicos de linha de frente. O general Philip Nym, comandante das tropas na Cirenaica, e o general Richard O'Connor, o artífice da vitória da Operação Bússola, viajavam juntos em um veículo de Estado-Maior pela estrada de Derna na noite de 6 para 7 de abril, quando se depararam com uma patrulha motorizada do grupo Ponat. O motorista tentou resistir, pegou seu rifle, mas foi abatido por uma rajada de submetralhadora. Niemi e O'Connor, exaustos, se renderam sob os canhões das armas alemãs. Foi uma captura quase acidental, mas de enorme valor simbólico. O homem que havia destruído 10 divisões italianas agora era prisioneiro de guerra. No final de abril, o Afrika Korps sitiava Tobruk, cuja guarnição australiana, a 9ª Divisão Australiana, cerca de 14.000 homens, se recusou a se render. Na margem ocidental do Egito, as unidades avançadas do DAC haviam cruzado a fronteira e ocupado o passo de Halfaya e a localidade de Solom. Rommel havia percorrido mais terreno em menos tempo do que Berlim acreditava ser possível. E havia feito isso com apenas uma divisão, sem a 15ª Divisão Panzer, desafiando as ordens de seus superiores e as leis básicas da logística. O próprio general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, anotou em seu diário em 23 de abril de 1941 sua exasperação com Rommel. Rommel não está à altura da situação. Suas operações são improvisadas, sem plano geral. O único resultado é que as tropas estão espalhadas por toda a Cirenaica. Era uma crítica válida do ponto de vista doutrinário. Mas os mapas contavam outra história. Enquanto isso, Tobruk resistia. A primeira tentativa alemã de tomar a praça, em 13 e 14 de abril, terminou em fracasso. O general Heinrich von Prittwitz und Gaffron, comandante da 15ª Divisão Panzer, foi morto por fogo de artilharia em 10 de abril, perto do marco quilométrico 16, tornando-se o primeiro general do Dacca a morrer em combate. O tenente-coronel Ponat, que comandava o 8º Batalhão de Metralhadoras, conseguiu penetrar o perímetro da fortaleza com seus homens, mas ficou preso em combate corpo a corpo sem receber os reforços prometidos. Ponat foi abatido no caos daquela batalha de trincheiras. Seu batalhão foi destruído. Tobruk não cairia. E enquanto os australianos resistissem ali, Rommel não podia avançar para o Egito. A fortaleza portuária era a chave. Sem ela,
As linhas de suprimento alemãs continuariam se estendendo por 1.500 quilômetros desde Trípoli até a frente, com tudo o que isso implicava em desgaste, vulnerabilidade e escassez de combustível. Tobruk era uma cicatriz, e durante 8 meses, entre abril e dezembro de 1941, os soldados do Afrika Korps viveriam com essa cicatriz aberta no flanco. A guarnição aliada, australianos, neozelandeses, britânicos da 22ª Brigada de Guardas e Artilharia Sul-Africana, agarrou-se ao perímetro de 50 quilômetros como se fosse a última fortaleza do mundo livre. Porque, em certa medida, era. O calor nas posições próximas ao perímetro chegava a 50 graus Celsius durante o dia. O solo era calcário coberto por uma fina camada de poeira. Não havia sombra, não havia árvores, não havia alívio. Os soldados do 104º Regimento de Artilharia, chegados em abril de 1941 dos quartéis de Baumholder, que haviam deixado sob uma tempestade de neve, demoraram apenas alguns dias para entender que a África era outro planeta. As moscas eram, nas palavras do tenente Friedel Schmidt, um inimigo maior do que todos os exércitos do mundo. Entravam pelos lábios e pelo nariz, cobriam a comida em segundos, transformavam os feridos em agonia. A disenteria causava estragos entre as tropas de ambos os lados. E sob a terra, os bunkers defensivos australianos, construídos na rocha viva e camuflados ao nível do solo, eram praticamente invisíveis até que alguém caísse dentro. As noites tinham seu próprio terror. Os australianos realizavam incursões noturnas com a furtividade de felinos. Boinas bascas, suéteres de lã, sapatos de sola macia, granadas nos bolsos e submetralhadoras Thompson nas mãos. Surgiam sem aviso prévio dentro das posições alemãs, esvaziavam seus carregadores e desapareciam antes que alguém pudesse reagir. Se capturassem alguém, não diziam nada, apenas sorriam. Era um tipo de guerra para o qual o soldado alemão médio não havia sido preparado. O capitão Wilhelm Bach, pastor protestante convertido em comandante de batalhão, tornou-se uma figura lendária naquela frente. Comandava o primeiro dos batalhões do 104º Regimento de Artilharia e assumiu o comando quando seu predecessor caiu nos primeiros dias do cerco. Os soldados o chamavam de o Padre, com uma mistura de escárnio e afeto. Bach nunca ordenava algo que ele próprio não estivesse disposto a executar. Nas posições de Wadi Qualala, a 130 graus à sombra, o capitão Bach saía pessoalmente para observar o fogo inimigo da borda do penhasco, enquanto os projéteis do Hatchbum, como os alemães chamavam o perigoso canhão antitanque britânico de 75 milímetros pelo som que produzia, assobiavam a centímetros de seu capacete de aço. A imprensa britânica mais tarde lhe daria os apelidos de o herói do Passo de Halfaya e o pastor do inferno. O Passo de Halfaya, situado na escarpa costeira que separava o planalto líbio da costa, tornou-se o coração dos combates fronteiriços. Em 26 de maio de 1941, o grupo de combate Herf tomou-o dos britânicos por meio de uma manobra clássica. O 8º Regimento Panzer, sob o tenente-coronel Kremer, avançou de Solun para o sul, girou para o norte e atacou o passo pela retaguarda, enquanto o 5º Regimento Panzer lançava um ataque de distração pelo oeste e a infantaria do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada atacava de frente. O coronel Herf coordenou a manobra com precisão. O passo caiu em um dia. No interior do passo, os engenheiros alemães instalaram 4 canhões antiaéreos de 88 milímetros, os famosos Flak 88, em posições cuidadosamente camufladas. O tenente Richter caminhou 150 metros à frente e deitou-se no chão para verificar a camuflagem. Não viu nada. A neblina perpétua do deserto e a depressão das posições abaixo do nível do solo as tornavam praticamente invisíveis desde a terra. A bateria italiana do Major Pardi complementava as posições alemãs pelo flanco. Era uma armadilha. Em 15 de junho de 1941, chegou a Operação Battle Axe, o contra-ataque britânico com os tanques recém-chegados da Grã-Bretanha a bordo do comboio Tigre. No total, o comboio trouxe 135 tanques de infantaria Matilda II, de 26,5 toneladas com blindagem de 90 milímetros e 82 tanques cruzador Mark II, além de 21 veículos leves Mark IV. Wavell telegrafou a Churchill em 25 de maio que o Tigre só precisava arranhar para entrar em ação.
Churchill o batizou com entusiasmo. A operação prometia mudar o equilíbrio no deserto. Não foi assim. No passo de Halfaya, os Matilda avançaram diretamente para as bocas dos Flak 88 do tenente Richter. Os projéteis antiaéreos desse canhão podiam atingir 8.000 metros de altura. Em distância de combate terrestre, perfuravam a blindagem de qualquer tanque aliado com total impunidade. O Matilda, cuja couraça havia resistido a todos os canhões antitanque alemães de pequeno calibre, ardia agora como uma tocha. Os tanques britânicos foram destruídos um a um. Na tradição do regimento, o passo de Halfaya passou a ser chamado de Hellfire Pass, o Passo do Fogo do Inferno. A Battle Axe fracassou em 3 dias. Wavell foi removido do comando. Substituiu-o o general Claude Auchinleck, vindo da Índia, que trazia consigo a determinação de construir uma força suficientemente grande para desalojar o Dake da Cirenaica de uma vez por todas. Para isso, precisava de tempo. E o cerco de Tobruk também estava custando tempo a Rommel. Há uma imagem popular do Afrika Korps como uma força de elite especificamente treinada para o deserto, composta por voluntários selecionados entre o melhor do exército alemão. Essa imagem é um mito. O coronel Jesus Martínez de Merlon, historiador militar espanhol e professor de História do Instituto de História e Cultura Militar, explica com precisão. O corpo alemão recruta-se de diferentes unidades, sobretudo da 3ª Divisão Panzer inicialmente, e não tem um recrutamento especial de pessoas preparadas para o deserto. O Dake foi construído com urgência a partir do que estava disponível. A estrutura básica do corpo de exército seguia o modelo padrão da Wehrmacht. O quartel-general dirigia as operações estratégicas, coordenando as unidades de reconhecimento, os destacamentos logísticos, as companhias de sinais, as unidades cartográficas e uma companhia hidráulica, essencial em um ambiente onde a água era questão de vida ou morte. A isso adicionavam-se artilharia pesada, unidades antitanque e, em diferentes momentos da campanha, contingentes de paraquedistas italianos e alemães. Os tanques eram a alma do Dake. O quadro de um batalhão Panzer em 1941 revela a realidade de suas capacidades e limitações. O batalhão tipo contava com um Estado-Maior que incluía 2 seções de reconhecimento equipadas com Panzer I e Panzer II. Tanques leves, essencialmente auxiliares com pouca capacidade ofensiva. Cada companhia de combate tinha também sua seção de reconhecimento com Panzer II, mas a força real eram os Panzer III, 17 por companhia, com canhão de 50 mm, capazes de enfrentar a maioria dos tanques britânicos do período inicial em igualdade. A 4ª companhia, equipada com os mais potentes Panzer IV, portadores do canhão de 75 mm de tubo curto, contava apenas com 10 veículos por batalhão, porque não havia mais. A produção alemã dessa versão era limitada. No total, um batalhão Panzer alemão podia contar sobre o papel com cerca de 65 tanques, mas menos de 50 eram modelos realmente eficazes em combate antitanque. Os Panzer I, embora contabilizados nas estatísticas, eram vulneráveis até mesmo a canhões antitanque leves. Essa composição mista explica por que as colunas alemãs pareciam mais numerosas em combate do que realmente eram. Avançavam em formações que incluíam todo tipo de veículo, criando uma impressão de poder que nem sempre correspondia à realidade. Os canhões de 88 mm merecem um capítulo à parte. Projetados originalmente como artilharia antiaérea, os Flak 88 demonstraram na França que um projétil capaz de atingir um bombardeiro a 8.000 metros de altitude podia igualmente perfurar qualquer blindagem terrestre conhecida. O emprego sistemático dessas peças como antitanque foi, segundo muitos historiadores, a inovação tática mais decisiva do Afrika Korps. Em Halfaya, em Solun, em dezenas de posições defensivas ao longo do Egito e da Líbia, os 88 transformaram os ataques blindados aliados em carnificinas. Os tanques Matilda, considerados impenetráveis antes da campanha africana, ardendo ao primeiro impacto. O problema não eram os tanques, era o combustível e a distância. A cadeia de suprimentos do Dake é talvez o elemento mais incompreendido de toda a campanha. Os abastecimentos chegavam por mar da Itália aos portos de Trípoli, Benghazi e, ocasionalmente, Tobruk.
Dali, colunas de caminhões precisavam percorrer até 1.500 quilômetros por estradas de areia ou trilhas poeirentas até a linha de frente. O consumo de combustível desses caminhões durante o trajeto era enorme. De cada 100 litros que saíam do porto, às vezes chegavam à frente menos de 30. Cada quilômetro que Rommel avançava multiplicava exponencialmente o problema logístico. A Marinha Italiana, cuja contribuição para o esforço de guerra tem sido sistematicamente subestimada, cumpriu sua missão com notável sacrifício. Os registros dos comboios entre 1941 e 1943 mostram que, de cada 100 tanques embarcados nos portos italianos rumo à África, apenas cerca de 13% se perdiam durante o trajeto. A maioria dos blindados da infantaria e da artilharia chegava ao destino. O problema não era a travessia do Mediterrâneo. Era o trajeto interno desde os portos até a frente, multiplicado pelas dezenas de milhares de veículos que precisavam de combustível, munições, peças de reposição, água, alimentos e equipamento médico. O calor destruía materiais. As areias de sílica penetravam nos motores, desgastando os cilindros rapidamente, algo sem equivalente na Europa. Um tanque que na Polônia podia percorrer 10.000 quilômetros sem revisão maior, no deserto precisava de manutenção completa a cada 1.500. Os rádios falhavam, os mapas estavam incompletos. A bússola magnética era pouco confiável no Planalto Rochoso. Pilotos e motoristas precisavam se orientar pelo sol e pelas estrelas. O vento Khamsin, carregado de areia fina e soprando por dias seguidos, reduzia a visibilidade a zero e paralisava operações inteiras. E então estavam os homens. O recruta alemão médio que chegava a Trípoli em 1941 demorava semanas para se adaptar. A combinação de calor extremo durante o dia, temperaturas que regularmente superavam 45 graus, com o frio cortante das noites do deserto, que podiam cair a 5 ou 6 graus antes do amanhecer, produzia um estresse físico acumulado sem pausa. A disenteria era endêmica. A icterícia infecciosa, a febre amarela do deserto, incapacitava durante semanas centenas de homens ao mesmo tempo. O próprio Rommel contraiu doenças intestinais repetidas vezes durante a campanha, embora sua vontade de aço lhe permitisse permanecer à frente. No final de 1942, o general estava fisicamente exausto. Em 18 de agosto de 1941, às 21h57, horário da Europa Central, uma voz feminina brotou dos alto-falantes da emissora Soldatensender Belgrade, Rádio Belgrado para os soldados. A canção que soou era sombria, sentimental e levemente melancólica. Chamava-se Lied eines jungen Wachposten, a canção de um jovem soldado de guarda. Ninguém apostaria um pfennig em seu sucesso. 2 anos antes, quando havia sido gravada pela primeira vez, havia vendido apenas 700 cópias. A história de Lili Marlene é, em si mesma, uma parábola sobre a guerra. O poema original foi escrito em 1915 por Hans Leip, um professor de Hamburgo que servia no exército imperial alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Ele o escreveu lembrando 2 mulheres, sua namorada, chamada Lili, e a namorada de um colega, chamada Marlene. Ele as combinou em um personagem imaginário que esperava sob o lampião do quartel. O poema dormitou durante 20 anos até ser publicado, em 1937, em uma coleção intitulada Die kleine Hafenorgel. Em 1938, o compositor Norbert Schulze, já famoso por suas óperas, marchas e trilhas para filmes de propaganda, leu o poema e o musicou. Fez isso com uma melodia simples, cativante, com um ritmo que se fixava na memória sem esforço. No ano seguinte, sua amiga Lyle Anderson, cantora de cabaré nascida em 23 de março de 1905 em Bremerhaven, cujo nome verdadeiro era Lieselotte Helene Bertha Bunnenberg, gravou a canção em 2 de agosto de 1939 nos estúdios Electrola de Berlim. Fez isso, segundo declarou mais tarde, sem muito entusiasmo. Não gostava da melodia e achava que o resultado seria outro fracasso. O disco foi lançado e vendeu apenas 700 cópias. Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Reich, desprezou a canção, sentimental demais, melancólica demais, nada marcial. Então veio a guerra.
E com ela, a ocupação alemã da Iugoslávia em abril de 1941. A Rádio Belgrado foi transformada em Soldatensender Belgrade, a emissora a serviço das Forças Armadas Alemãs. Seu sinal era tão potente que podia ser ouvido em toda a Europa e em toda a bacia do Mediterrâneo. O diretor da emissora, tenente Karl-Heinz Heintgen, foi enviado a Viena para buscar discos usados e preencher a programação. Entre as gravações encontradas nos armazéns da emissora do Reich em Viena estava o velho disco de Lale Andersen. Ele o levou de volta a Belgrado. Em 18 de agosto de 1941, Heintgen transmitiu a canção pela primeira vez. A reação foi imediata. Em poucos dias, cartas chegavam aos montes de todos os cantos onde estavam destacadas as tropas alemãs, pedindo que a canção fosse transmitida novamente. Quando Goebbels tentou proibi-la, a pressão dos soldados foi tão grande que ele teve de recuar. Lili Marlene passou a ser transmitida todas as noites às 21h55, pouco antes do encerramento da programação. Tornou-se o hino não oficial da campanha africana. O Feldmarschall Rommel ouvia a canção com seus homens. Conta-se que o próprio Rommel pediu à Rádio Belgrado que a incorporasse permanentemente à programação noturna, tornando-a o último sinal do dia. Para os soldados do Dachau, enterrados em suas posições antes de Tobruk ou avançando pelas trilhas poeirentas da Cirenaica, aquela voz era a conexão com um mundo que permanecia do outro lado do Mediterrâneo, com suas casas, cidades e famílias. O que ninguém havia previsto é que os soldados britânicos também a ouviam. O 8º Exército sintonizava a Rádio Belgrado com a mesma assiduidade que o Afrika Korps. O escritor e oficial britânico Fitzroy MacLean descreveu o efeito da canção na primavera de 1942, desde o deserto ocidental. A voz lhe chegava rouca, sensual, nostálgica, doce como açúcar, e fazia-o pensar em quanto tempo fazia que não via a Europa. O comando aliado chegou a proibir que seus oficiais permitissem que a tropa ouvisse a canção, uma proibição impossível de manter. A melodia já estava nos lábios e nos assobios de todos. A BBC produziu, em 1943, uma versão paródica anti-alemã, com letra nova, cantada por Lucy Mannheim. Os aliados gravaram suas próprias versões. A alemã Marlene Dietrich, exilada em Hollywood e vocal opositora ao nazismo, gravou a canção em inglês e em alemão para as tropas aliadas. Vera Lynn cantou em inglês. A Divisão Azul Espanhola cantou em espanhol. Em 48 idiomas, a canção da Garota sob o Lampião cruzou todas as fronteiras. Lale Andersen receberia, depois da guerra, um disco de ouro certificando mais de 1 milhão de cópias vendidas. Goebbels nunca a quis. Mas a guerra precisava da canção, e a canção precisava da guerra. Quando perguntaram a Lale Andersen por que a música foi tão popular entre soldados de ambos os lados, ela respondeu com uma imagem que dizia tudo. Pode o vento explicar como se tornou tempestade? Em 18 de novembro de 1941, o 8º Exército Britânico lançou a Operação Crusader. Era a maior ofensiva que os aliados haviam tentado até então no deserto norte-africano, e seu objetivo era direto: levantar o cerco de Tobruk, destruir o Afrika Korps e reconquistar a Cirenaica. O novo comandante em chefe, o general Claude Auchinleck, Auchy, como o chamavam seus homens, havia passado meses reorganizando, reequipando e ampliando suas forças. O 8º Exército contava agora com 2 corpos de exército diferenciados. O 30º Corpo, que agrupava as divisões blindadas, a 7ª Divisão Blindada com 3 brigadas de blindados e o 13º Corpo, que concentrava as unidades de infantaria apoiadas por brigadas de tanques de infantaria. Essa separação entre blindados e infantaria refletia a doutrina britânica da época que distinguia entre as Armored Brigades, destinadas a operações de mobilidade e profundidade, e as Army Tank Brigades, projetadas para apoio direto à infantaria frente a contra-ataques blindados. Essa distinção conceitual teria consequências importantes em combate. A ofensiva começou com sigilo. A chuva e a tempestade de areia dos dias anteriores haviam mantido a Luftwaffe em terra, e os movimentos de concentração aliados passaram em grande parte despercebidos pela inteligência alemã. Rommel, convencido de que os britânicos levariam semanas para estarem em condições de atacar,
encontrava-se planejando seu próprio assalto definitivo contra Tobruk. A Operação Crusader o pegou de surpresa. Nos primeiros dias, os blindados britânicos avançaram rapidamente para o sul da posição de Tobruk. A 7ª Brigada Blindada, equipada com os novos carros de cruzeiro Crusader, lançou-se em direção a Sidi Rezek, uma crista alongada que dominava o aeródromo ao sul de Tobruk. Ali começaram os combates mais duros. O terreno ao redor de Sidi Rezek foi cenário de confrontos caóticos durante dias, com colunas blindadas que se cruzavam no meio da poeira, comandos que perdiam contato com suas unidades e generais que tomavam decisões baseadas em informações que tinham horas de atraso. As divisões Panzer alemãs responderam com a velocidade que as caracterizava. O general Ludwig Kruvel, que comandava o Afrika Korps sob a supervisão de Rommel, coordenou os movimentos da 15ª e da 21ª Divisão Panzer em uma série de golpes sucessivos. Em Sidi Rezek, em 22 de novembro, a 21ª Divisão Panzer destruiu virtualmente a 4ª Brigada Blindada e causou à divisão sul-africana cerca de 3.000 baixas. Parecia que a ofensiva aliada estava prestes a colapsar. Foi então que Rommel tomou a decisão que ainda hoje os historiadores debatem. Em 24 de novembro, em um impulso de iniciativa ofensiva que desafiou toda a lógica defensiva, concentrou o grosso de suas forças blindadas. A Gruppe Rommel, composta pelas 2 divisões Panzer, e lançou-as para o leste em direção à fronteira egípcia, com a intenção de cortar as linhas de suprimento aliadas e provocar o pânico na retaguarda. Era o chamado Dash to the Wire, a corrida até o arame da fronteira. O pânico que Rommel esperava não veio. Auchinleck manteve-se firme, destituiu o general Cunningham, que comandava o 8º Exército, e assumiu pessoalmente o comando das operações, recusando-se a ordenar a retirada. Os neozelandeses, que avançavam pela costa em direção a Tobruk, estabeleceram contato com a guarnição em 27 de novembro. Rommel teve de virar e voltar, deixando para trás as divisões que havia lançado para o leste, sem ter conseguido mais do que desorganizar momentaneamente a retaguarda aliada. Quando retornou ao campo de batalha principal, constatou que seus carros haviam sofrido perdas graves. O número de panzers operacionais havia sido reduzido a menos de 1/4 do nível inicial. A operação de cercar e destruir o Afrika Korps não havia tido sucesso, mas o desgaste produzido era insustentável. Em 7 de dezembro de 1941, no mesmo dia em que o Japão atacava Pearl Harbor e os Estados Unidos entravam na guerra, Rommel tomou a decisão mais dolorosa de sua carreira africana. Ordenou a retirada para a linha de El Agheila, exatamente o ponto de onde havia lançado sua primeira ofensiva 8 meses antes. Os italianos, cujas unidades haviam mantido o cerco de Tobruk durante meses, ficaram atônitos. Acabavam de recuperar a Cyrenaica com enorme esforço e Rommel os enviava de volta ao ponto de partida. A fúria do general italiano Bastico, que havia substituído Garibaldi como comandante supremo no teatro africano, foi enorme. Mas Rommel se manteve firme. Salvou a estrutura do exército à custa do território. Era, ao mesmo tempo, uma decisão brilhante e um reconhecimento da realidade. O Daquet não podia sobreviver se gastasse seus últimos carros em uma defesa estática. O cerco de Tobruk havia durado de 10 de abril a 10 de dezembro de 1941, 242 dias. A guarnição havia resistido com uma tenacidade sem precedentes, sofrendo cerca de 3.000 baixas mortais entre todas as nações presentes. O Afrika Korps havia pago um preço semelhante no cerco e a Operação Crusader lhe havia custado ainda mais. O equilíbrio de forças, pela primeira vez desde o início da campanha, havia virado contra Rommel. Em 21 de janeiro de 1942, enquanto o mundo estava absorvido com a Frente do Pacífico e com a guerra no leste, Rommel voltou a atacar. Ninguém esperava. Os britânicos haviam deixado na frente uma única brigada após retirar suas principais forças para reforçar outros teatros, convencidos de que o Daca estava fora de combate por meses. Rommel, que havia recebido um primeiro comboio de carros e combustível, atacou sem sequer avisar seus superiores italianos. Em 2 semanas, o Afrika Korps havia recuperado Benghazi e empurrado os britânicos até a linha Gazala, cerca de 70 quilômetros a oeste de Tobruk.
Foi nesse momento que se formou a chamada Linha Gazala, um sistema defensivo aliado de 60 quilômetros de extensão que ia desde a costa mediterrânea até a caixa de Bir Hakeim, no deserto ao sul. A linha consistia em uma cadeia de posições defensivas, caixas minadas e artilhadas, separadas entre si por espaços abertos que, em teoria, deveriam ser controlados por blindados. Em teoria, durante os primeiros meses de 1942, ambos os lados receberam reforços. Os britânicos receberam os primeiros tanques Grant M3 americanos, com um canhão de 75 mm no casco capaz de combater em igualdade com os Panzer IV. Os alemães receberam versões melhoradas dos Panzer III e Panzer IV, com canhões de maior comprimento de tubo. Em maio de 1942, o Afrika Korps dispunha de cerca de 320 carros alemães e italianos, frente a mais de 800 aliados, embora a qualidade técnica dos tanques aliados fosse heterogênea. Em 27 de maio de 1942, Rommel lançou a Batalha de Gazala. A manobra foi característica de seu estilo. Enquanto algumas divisões de infantaria ítalo-alemãs fingiam atacar o centro da linha aliada, o grosso dos blindados do DAK, a 15ª e a 21ª Divisão Panzer, mais a 90ª Divisão Ligeira e a Divisão Blindada Italiana Ariete, contornou o extremo sul da linha pelo deserto durante a noite e caiu sobre a retaguarda aliada ao amanhecer de 27 de maio. Em Bir Hakeim, no extremo sul da linha, uma brigada da França Livre comandada pelo general Marie-Pierre Koenig resistiu por mais de 2 semanas ao assalto das divisões do eixo, tornando-se uma das defesas mais heróicas de toda a campanha africana. Mas a resistência de Bir Hakeim não pôde salvar o conjunto. Os britânicos, que esperavam explorar os flancos do avanço alemão com seus carros, enfrentaram formações antitanque em profundidade. Os Panzer avançavam e, quando os tanques aliados os perseguiam, os canhões de 88 mm posicionados na retaguarda os pulverizavam. O nome dessa tática tornou-se célebre: a Kesseltreffen, a Batalha do Caldeirão. Em 21 de junho de 1942, Tobruk caiu. A guarnição sul-africana de 33 mil homens rendeu-se em menos de um dia de combate formal. Foi o maior desastre das armas britânicas desde a queda de Singapura. Churchill recebeu a notícia em Washington, onde se reunia com Roosevelt, e descreveu a sensação como um dos golpes mais duros que pude recordar durante a guerra. Nos armazéns de Tobruk, o Afrika Korps capturou combustível, munições, veículos e víveres que permitiriam sustentar o avanço por semanas. Em Berlim, Adolf Hitler assinou a promoção de Rommel a Generalfeldmarschall, marechal de campo. Com 50 anos, Rommel tornava-se o mais jovem do escalão, o sexto em antiguidade entre todos os marechais alemães. O caminho para o Egito estava aberto. Em 30 de junho de 1942, as colunas do Afrika Korps cruzavam a fronteira egípcia rumo ao leste. Rommel marchava com menos de 60 carros operacionais e cerca de 4.000 infantes com apoios de fogo muito limitados, mas avançava sobre um exército em retirada. Diante dele, o 8º Exército recuava desordenadamente para posições defensivas em torno de uma pequena estação ferroviária chamada El Alamein, a 106 quilômetros a oeste de Alexandria. O impacto psicológico da queda de Tobruk e do avanço do Dacca havia sido tremendo no Cairo. O 2 de julho de 1942 foi chamado no quartel-general britânico e na embaixada de Quarta-feira de Cinzas. Durante horas, o pessoal queimou freneticamente documentos confidenciais para prevenir a iminente captura da cidade. As colunas de fumaça negra eram visíveis à distância. Os navios começaram a deixar o porto de Alexandria. Mussolini, inflamado de entusiasmo, voou de Roma para a Líbia para preparar sua entrada triunfal no Cairo montado em um cavalo branco. Um telegrama transmitido pela espionagem aliada revelou que o Duce já havia escolhido o Garanhão para a cerimônia. A concepção estratégica de Rommel era grandiosa. Tomar El Alamein significava atravessar o delta do Nilo, alcançar o Canal de Suez e fechar uma das 2 portas do Mediterrâneo Oriental. Com o canal em mãos alemãs e Gibraltar ainda não tomada, ameaçada, a posição britânica no Mediterrâneo se tornaria insustentável.
Era também o primeiro elo do que alguns estrategistas alemães chamavam de Pinça do Cáucaso. Se as forças da Operação Azul, lançada em junho de 1942 na frente russa, alcançassem os campos petrolíferos do Irã e do Cáucaso pelo norte, enquanto o Afrika Korps o fazia pelo sul, o Império Britânico ficaria esmagado entre duas pinças. Era um sonho geopolítico de dimensões napoleônicas, e era também, nos fatos de julho de 1942, quase impossível. Em 1º de julho, Rommel atacou as posições aliadas em El Alamein com o que tinha. A primeira batalha de El Alamein durou de 1º a 27 de julho. Nas 2 primeiras semanas, o Afrika Korps rompeu várias posições aliadas, capturou milhares de prisioneiros e causou cerca de 15.000 baixas ao 8º Exército. O medo em Alexandria era palpável, mas Rommel não tinha o suficiente. Não tinha combustível para grandes manobras. Não tinha infantaria para explorar as brechas abertas por seus blindados. Os suprimentos chegavam aos poucos desde Trípoli, através de um Mediterrâneo cada vez mais controlado pela aviação aliada operando a partir de Malta. Auchinleck, que havia assumido pessoalmente o comando do 8º Exército ao substituir o general Neil Ritchie, tomou uma decisão que se revelou o ponto de inflexão: não recuar. Organizou defesas em profundidade, aproveitando a geografia única de El Alamein. Ao norte, o Mediterrâneo. Ao sul, a depressão de Catara, um abismo de areia movediça com 60 metros de profundidade que tornava impossível qualquer manobra de flanqueamento. Pela primeira vez na campanha africana, o Afrika Korps não podia manobrar livremente. Estava canalizado em uma frente de 50 quilômetros sem possibilidade de envolvimento. A primeira batalha de El Alamein terminou em um empate por esgotamento. Ambos os exércitos se entrincheiraram. Rommel havia acumulado baixas que não podia repor, sua força blindada estava abaixo do nível mínimo para novas ofensivas e sua própria saúde se deteriorava visivelmente. Em agosto de 1942, Auchinleck foi substituído. O general Harold Alexander assumiu o comando das forças no Oriente Médio. Para o 8º Exército foi inicialmente nomeado o general William Gott, veterano das forças blindadas, homem experiente e respeitado por seus soldados. Mas Gott morreu em 7 de agosto, quando seu avião foi abatido pela Luftwaffe sobre o deserto. Seu substituto foi um general baixo e de maneiras peculiares que provocou as primeiras risadas entre a tropa. Chamava-se Bernard Law Montgomery. O general Bernard Law Montgomery, quando chegou ao comando do 8º Exército em agosto de 1942, já era uma lenda controversa no exército britânico. Fanfarrão, implacável com seus subordinados, obsessivo no planejamento e contrário ao estilo improvisado que havia caracterizado as operações aliadas na África até então, Montgomery não era um homem fácil de se gostar. Mas era exatamente o que a situação exigia. Desde sua primeira semana no comando, Montgomery começou a reconstruir a confiança de suas tropas. Proibiu planos de retirada, chegou a ordenar que os existentes fossem queimados, reorganizou o sistema de corpos de exército, reforçou o papel da infantaria como espinha dorsal da defesa e começou a acumular reservas de blindados, combustível e munições com uma meticulosidade que teria desesperado Rommel. Era, em todos os sentidos, o oposto da raposa do deserto. Frio onde Rommel era impulsivo, calculista onde Rommel era intuitivo, paciente onde Rommel era urgente. Rommel sabia disso e sabia que o tempo jogava contra ele. A cada semana que passava, o 8º Exército recebia mais homens, mais carros e mais aviões vindos da Inglaterra e dos Estados Unidos. O Afrika Korps recebia comparativamente muito menos. Os números eram eloquentes. Em agosto de 1942, o 8º Exército contava com 9 brigadas blindadas e 72 companhias de carros. O DAC dispunha de 16. As tropas italianas complementavam os números, mas seus veículos, os mesmos modelos de 1940, totalmente superados em 1942, não podiam se comparar com os novos tanques Grant, Sherman e Valentine aliados. Em 30 de agosto de 1942, Rommel lançou seu último ataque, a Batalha de Alam Halfa. O plano seguia a fórmula clássica da Raposa do Deserto: contornar o extremo sul das posições aliadas, cortar para o norte em direção ao mar e envolver o 8º Exército entre dois fogos.
Precisava de velocidade e surpresa. Não teve nenhuma das duas. Montgomery, informado com precisão pelo serviço de criptoanálise Ultra, que desde 1941 decifrava regularmente as comunicações do alto comando alemão, sabia exatamente quando e por onde Rommel atacaria. Havia reforçado a crista de Alam-Halfa com a 44ª Divisão de Infantaria, artilharia pesada e campos minados em profundidade. Quando as colunas blindadas alemãs tentaram virar para o norte, encontraram uma posição defensiva preparada e batalhões de tanques Grant disparando a longa distância a partir de posições estáticas. A batalha durou 3 dias. Os alemães sofreram perdas consideráveis sem conseguir penetrar a linha defensiva. O combustível, como sempre, era crítico. Rommel havia calculado poder capturar depósitos aliados para sustentar seu avanço, mas esses depósitos haviam sido destruídos ou estavam fora de alcance. Em 3 de setembro, o Afrika Korps iniciou a retirada para as linhas de El Alamein. Rommel, doente e exausto, retornou à Europa para se recuperar. O comando ficou nas mãos do general Georg Stumme. A Batalha de Alam-Halfa foi mais do que um fracasso tático. Foi o reconhecimento de que o Afrika Korps havia atingido o limite absoluto de sua capacidade ofensiva. A partir desse momento, a única estratégia possível era a defesa. E no deserto, defender era morrer lentamente. Em 23 de outubro de 1942, às 21h40, o silêncio do deserto foi abruptamente rompido. Mais de 1.000 canhões do 8º Exército abriram fogo simultaneamente contra as posições do eixo. O estrondo podia ser ouvido a 60 quilômetros de distância. As linhas defensivas alemãs e italianas ficaram envoltas em uma cortina de fogo e poeira. Tinha começado a segunda batalha de El Alamein, a batalha que mudaria definitivamente o curso da campanha africana. As forças em confronto eram radicalmente desiguais. Do lado do eixo, 103.000 homens, 49.000 alemães e 54.000 italianos, 548 carros de combate, 552 canhões de campanha, 1.063 canhões antitanque, 7.000 veículos artilhados ou semi-lagartas e 350 aviões. Do lado aliado, 220.000 homens, 1.230 carros, mais de 1.200 canhões de campanha, 1.451 canhões antitanque, 13.000 veículos motorizados e 1.585 aviões. A desproporção em blindados era de mais de 2 para 1. Na aviação, quase 5 para 1. Rommel não estava no campo de batalha. Encontrava-se em um sanatório na Áustria, recuperando-se de problemas digestivos e de uma queda de pressão arterial que o mantinha fora de combate. Quando chegaram as notícias do ataque, pediu permissão para retornar imediatamente. Hitler concedeu. Rommel voou de volta à África em 25 de outubro, mas o que encontrou ao chegar não era o exército que havia deixado. O general Stumme havia morrido no início da batalha. Em 24 de outubro, quando seu veículo de comando foi atingido por fogo de metralhadora e seu coração cedeu sob a tensão do ataque. O comando provisório havia passado ao general Ritter von Thoma. As divisões alemãs e italianas estavam entrincheiradas em um cinturão de 7 a 8 quilômetros de minas. Mais de 500 mil delas, alternadas com armadilhas antipessoais, camufladas com areia e sem padrão regular. Os britânicos chamavam esse cinturão de Jardins do Diabo. A tática de Montgomery era diferente de tudo o que qualquer general aliado havia tentado antes. Não buscava uma batalha de manobra, buscava uma batalha de desgaste. Sabia que, em termos de mobilidade e velocidade de reação, os alemães ainda eram superiores. Por isso os forçou a lutar em terreno fixo, sem espaço para manobras de flanqueamento, consumindo suas reservas de homens e carros uma a uma. A frente se estendia por 50 quilômetros entre o Mediterrâneo e a Depressão de Catara. Não havia espaço para a Raposa. O ataque foi de infantaria. 5 divisões de infantaria, britânica, australiana, neozelandesa, sul-africana e indiana. Avançaram na escuridão em direção aos campos de minas, cada uma apoiada por um batalhão de carros e pela cobertura aérea da Desert Air Force. Os sapadores abriam corredores entre as minas, sinalizando-os com cordas, enquanto a artilharia suprimia as posições defensivas avançadas. Era um avanço lento, metódico e brutalmente custoso. Cada quilômetro era pago em vidas.
Montgomery teve seus próprios momentos de dúvida. Em 26 de outubro, quando os regimentos de carros sofriam perdas alarmantes ao tentar ampliar as brechas abertas pela infantaria, vários de seus generais de divisão pediram que ordenasse uma pausa. Montgomery recusou. Mais tarde, reconheceria que sabia que precisava dar a ordem de continuar, mesmo que os generais não estivessem satisfeitos. A batalha precisava ser decidida e só poderia ser decidida avançando. Os alemães responderam com uma energia desesperada. Rommel, que havia retornado ao comando, coordenava as contramanobras a partir de seu carro de comando avançado, tão próximo da frente que suas próprias comunicações eram repetidamente interrompidas. Organizou contra-ataques com os últimos Panzer disponíveis, mas cada contra-ataque consumia carros que não podiam ser substituídos. A situação de combustível era catastrófica. O submarino italiano Prosperina e o navio-tanque louisiano, carregados de combustível para o Dake, haviam sido afundados pela aviação aliada no Mediterrâneo nos dias anteriores à batalha. O Afrika Korps começou El Alamein com reservas para apenas 7 dias de operações intensas. Na noite de 1º para 2º de novembro, Montgomery lançou a Operação Supercharge, o golpe final. A 2ª Divisão da Nova Zelândia e 2 brigadas blindadas atacaram o ponto mais fraco da linha do eixo, ao norte, em um setor defendido por divisões italianas de infantaria sem carros. Em poucas horas, a brecha estava aberta. O general Ritter von Thoma foi capturado em 4 de novembro, quando seu carro foi destruído, tornando-se o oficial de mais alta patente do Dake a cair prisioneiro. Naquela noite, Rommel enviou a Hitler uma mensagem de máxima urgência. A derrota era iminente, os homens precisavam recuar ou morrer. Hitler respondeu com a ordem que se tornaria símbolo de sua incompreensão da guerra no deserto: vitória ou morte. Nenhum passo atrás. Rommel, pela primeira vez em sua vida, desobedeceu diretamente ao Führer. Em 4 de novembro de 1942, ordenou a retirada geral do Afrika Korps. Contrariando as ordens de Adolf Hitler, registrariam os relatórios posteriores. Era a única decisão sensata. Era também o fim da aventura egípcia. Enquanto o Afrika Korps começava sua longa retirada para o oeste, um segundo golpe caía sobre o teatro africano vindo de uma direção inesperada. Entre 8 e 16 de novembro de 1942, enquanto Rommel evacuava suas posições em El Alamein, as forças anglo-americanas desembarcavam na Argélia e no Marrocos na Operação Torch. Era o maior desembarque anfíbio da guerra até então, e colocava o Afrika Korps numa posição sem saída, pressionado pelo leste pelo 8º Exército de Montgomery e pelo oeste pelas forças do general Dwight D. Eisenhower. A retirada do Afrika Korps de El Alamein até a Tunísia foi um dos exercícios de recuo mais notáveis da Segunda Guerra Mundial. Ao longo de 2.000 quilômetros de costa, em condições de combustível mínimas e sob constante pressão aérea, as unidades do DAK mantiveram coesão e ordem. Montgomery avançava com cautela, algo que seria criticado por outros aliados, mas era suficientemente rápido para não dar aos alemães a oportunidade de se reorganizarem. Em 23 de janeiro de 1943, o 8º Exército tomou Trípoli. A cidade que havia sido o coração do Afrika Korps, o porto por onde chegavam todos os suprimentos, havia caído. Mas Rommel não estava disposto a se render sem desferir um último golpe. E seu alvo não era o 8º Exército, que conhecia bem demais, mas o novo inimigo, os americanos. Em 14 de fevereiro de 1943, o Afrika Korps lançou uma ofensiva através do passo de Kasserine, no Atlas tunisiano. As tropas do 2º Corpo de Exército dos Estados Unidos, inexperientes e mal coordenadas, receberam o ataque diretamente. O resultado foi uma derrota humilhante para o exército americano. Em 2 dias, os blindados alemães avançaram mais de 80 quilômetros para o interior da Tunísia, capturando centenas de prisioneiros, destruindo equipamentos e semeando o caos nas linhas de comunicação aliadas. O general Lloyd Fredendall, comandante do 2º Corpo, foi destituído do comando como consequência direta do desastre. Foi a última vitória de Rommel na África, e foi uma vitória que ele não pôde explorar. Não tinha reservas suficientes, suas linhas de suprimento estavam cortadas pela aviação aliada e o 8º Exército pressionava pelo leste. O Feldmarschall ordenou a consolidação dos ganhos territoriais
e começou a se preparar para o inevitável. Em 6 de março de 1943, o Afrika Korps lançou o que seria sua última ofensiva na região de Medellín, no sul da Tunísia. Foi um desastre. Montgomery estava previamente informado por Ultra de todos os detalhes do ataque: a hora, a direção, a força. As divisões antitanque aliadas aguardavam em posição com 470 canhões. O Afrika Korps perdeu 52 carros em poucas horas sem conseguir romper a linha defensiva. Foi a derrota mais limpa e mais custosa de toda a campanha. Em 9 de março de 1943, o Marechal Erwin Rommel foi evacuado da África. Tecnicamente, a razão era médica. Seu estado de saúde não lhe permitia continuar em campanha. Na realidade, era o reconhecimento de que a batalha estava perdida. Rommel voou para Berlim, onde informou pessoalmente Hitler sobre a situação real na Tunísia. O Führer ouviu e recusou-se a devolvê-lo à África. A raposa do deserto não voltaria ao deserto. O comando do Afrika Korps, agora rebatizado como Grupo de Exércitos África, passou ao general Hans-Jürgen von Arnim, que havia chegado à Tunísia no final de 1942 à frente do 5º Exército Panzer. Von Arnim era um oficial competente, mas não possuía o carisma de Rommel. E o que restava na Tunísia já não era o Afrika Korps dos tempos de glória. Eram divisões exaustas, mal abastecidas, presas em uma bolsa que se fechava implacavelmente. Em 13 de maio de 1943, no Cabo Bom e nos últimos bolsões de resistência espalhados pelo norte da Tunísia, os soldados do Afrika Korps e seus aliados italianos depuseram as armas. A capitulação não teve a cerimônia dos grandes finais militares. Foi uma rendição em massa, executada por unidades que não tinham saída, sem combustível para manobrar, sem munição para combater e sem possibilidade de evacuação, já que o Mediterrâneo estava completamente dominado pela Royal Navy e pela aviação aliada. Os números da rendição ainda são objeto de debate entre os historiadores, mas as estimativas mais aceitas indicam que mais de 230 mil soldados do eixo foram feitos prisioneiros. Algumas fontes elevam esse número para 275 mil, distribuídos entre aproximadamente 100 mil alemães e 175 mil italianos. Entre os prisioneiros estava o general von Arnim, o último comandante do Grupo de Exércitos África. Os soldados alemães capturados passariam anos em campos de prisioneiros na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e no Canadá. Churchill batizou a vitória na Tunísia de o Stalingrado africano. A comparação era exagerada em termos numéricos. Stalingrado significou a rendição de cerca de 300 mil homens do 6º Exército Alemão e alterou o equilíbrio global da guerra, mas em termos psicológicos o paralelo era preciso: uma grande força alemã encurralada, sem possibilidade de resgate, aniquilada em uma bolsa geográfica sem saída. Para a Alemanha, era a segunda grande perda em menos de 6 meses. Por que o Afrika Korps perdeu? A resposta simples: a superioridade numérica aliada é verdadeira, mas incompleta. A explicação mais honesta exige entender vários níveis simultaneamente. No nível estratégico, a Alemanha nunca considerou o teatro africano como prioridade. Para Hitler, a guerra era vencida ou perdida na União Soviética. O Afrika Korps foi sempre uma força secundária, alimentada com recursos excedentes após atender às necessidades da frente oriental. Enquanto o exército Panzer na África recebia 2 divisões, na União Soviética operavam mais de 200. A aritmética estratégica nunca favoreceu Rommel. No nível operacional, o DK foi extraordinariamente eficaz enquanto pôde lutar em seus próprios termos: rapidez, fluidez e iniciativa. Quando as circunstâncias o obrigaram à defensiva, primeiro em El Alamein, depois na Tunísia, essa vantagem desapareceu. O exército alemão não foi projetado para defender. Sua doutrina, seu treinamento e sua psicologia eram orientados para o ataque. Montgomery entendeu isso e explorou essa fraqueza. Retirou de Rommel a iniciativa e o obrigou a lutar em terreno fixo. No nível tático, o Afrika Korps manteve uma superioridade real durante quase toda a campanha. Seus soldados eram mais agressivos, seus oficiais tomavam decisões mais rápidas e sua integração entre carros, infantaria, artilharia e aviação tática era mais eficiente que a aliada durante grande parte do conflito. Foi apenas em 1943,
quando americanos e britânicos começaram a aplicar as lições aprendidas, que o equilíbrio tático começou a se igualar. A logística foi, em última instância, o fator decisivo. O general Auchinleck resumiu isso com precisão em suas memórias. A batalha africana era essencialmente uma disputa logística. O Africa Corps nunca teve combustível suficiente, nunca teve munição suficiente, nunca teve peças de reposição suficientes. Os comboios no Mediterrâneo, atacados sistematicamente pela Royal Navy e pela aviação a partir de Malta, não conseguiam compensar o desequilíbrio. A ilha de Malta, cuja captura alguns planejadores alemães, como o general Kurt Student, haviam proposto na Operação Hércules, nunca foi tomada, e essa omissão estratégica teve consequências ao longo de toda a campanha. O Serviço Ultra acrescentou outra dimensão ao desequilíbrio. Desde o final de 1941, os britânicos decifravam regularmente as comunicações cifradas do OKW por meio das máquinas Enigma, incluindo mensagens pessoais de Rommel para Berlim e relatórios de situação do DAK. Isso significava que Montgomery e Auchinleck, antes dele, frequentemente conheciam os planos alemães antes de sua execução. A precisão com que o 8º Exército respondeu aos ataques de Alam Halfa e Medellín só se explica por esse conhecimento prévio. Erwin Rommel voltou à Europa em março de 1943 e nunca mais retornou à África. O homem que havia transformado o deserto norte-africano em um teatro de operações celebrado em todo o mundo ainda teria pela frente 18 meses de guerra, os mais sombrios de sua carreira. Seu destino seguinte foi a inspeção das defesas do Atlântico na França e depois o comando do Grupo de Exércitos B para a defesa da Normandia. Rommel estava convencido de que os aliados desembarcariam e que deveriam ser destruídos ainda na praia, antes de conseguirem consolidar sua posição. Discutiu de forma apaixonada com o Marechal Gerd von Rundstedt sobre a estratégia defensiva. Era, mais uma vez, o homem da iniciativa e da ação imediata, contra os defensores de esperar e contra-atacar em profundidade. Em 17 de julho de 1944, o veículo de Rommel foi atacado por aviões aliados na estrada perto de Livarot, na Normandia. Ele sofreu fraturas no crânio e ferimentos graves. Foi evacuado para a Alemanha para se recuperar. E então veio 20 de julho de 1944. O atentado do coronel Klaus von Stauffenberg e de seus companheiros do exército contra Hitler fracassou. A investigação da Gestapo revelou ligações entre alguns dos conspiradores e Rommel. Seu nome aparecia mencionado em documentos e conversas registradas como possível chefe de Estado após a eliminação do Führer. Rommel negou ter participado ativamente da conspiração. As provas contra ele eram indiretas, e ele próprio afirmou não saber que o plano incluía o assassinato de Hitler. Ele teria preferido sua captura e julgamento. Ainda assim, era um nome grande demais para ser ignorado. Em 14 de outubro de 1944, 2 generais do exército chegaram à casa de Rommel em Herrlingen, perto de Ulm, onde o marechal se recuperava dos ferimentos. Ofereceram-lhe uma escolha: um processo perante o Tribunal do Povo, que certamente condenaria sua família à desonra e a ele à morte pública, ou o suicídio silencioso com veneno, que seria anunciado como morte heróica, em consequência dos ferimentos, e garantiria um funeral de Estado com todas as honras. Rommel, então com 52 anos, saiu ao jardim com sua esposa Lucy e seu filho Manfred. Despediu-se deles e entrou no veículo dos generais. 20 minutos depois, estava morto. A causa oficial foi um colapso devido aos ferimentos anteriores. A morte de Rommel foi ocultada durante semanas. Berlim anunciou o falecimento com as honras de um marechal de campo caído em combate. Hitler ordenou um funeral de Estado. Nada foi dito sobre o veneno. Após a guerra, a verdade emergiu gradualmente. Os testemunhos dos oficiais presentes, as cartas deixadas por Rommel e as investigações do escritor Desmond Young, cujo livro Rommel se tornaria um dos primeiros e mais influentes sobre o tema, reconstruíram os fatos. O filme americano de 1951, Rommel, O Raposo do Deserto, protagonizado por James Mason, popularizou a figura do general no contexto do pós-guerra, em um momento em que os Estados Unidos precisavam integrar a Alemanha Ocidental à defesa da Europa e buscavam figuras alemãs respeitáveis para facilitar esse processo.
Rommel, que não havia sido membro do Partido Nazista, que havia ignorado a ordem de Hitler de executar comandos capturados e soldados judeus do exército britânico e cuja ligação com a resistência antinazista era plausível, tornou-se o general alemão bom, o profissional apolítico, o cavaleiro do deserto. Essa imagem contém muito de verdade e algo de construção posterior. Rommel foi um militar brilhante e um ser humano complexo que combateu com lealdade a um regime criminoso sem se comprometer diretamente com seus crimes mais evidentes. A campanha africana, ao contrário da Frente Oriental, foi em geral travada sem os massacres de civis, os fuzilamentos de prisioneiros ou a brutalidade sistemática que caracterizaram a guerra de extermínio na Polônia e na Rússia. O Afrika Korps foi uma anomalia no contexto da Guerra do Terceiro Reich. Uma unidade que se comportou, com exceções menores, dentro das normas do direito internacional da época. Isso lhe deu sua aura particular, e essa aura sobreviveu à derrota. Para entender plenamente o Afrika Korps, é preciso entender também seu grande adversário, o 8º Exército Britânico. Seus soldados, australianos, neozelandeses, sul-africanos, indianos, poloneses, gregos e, claro, britânicos, chamavam a si mesmos de ratos do deserto, um apelido nascido do insulto que a propaganda nazista lhes lançou durante o cerco de Tobruk, ratos presos em suas tocas. Os australianos adotaram o termo como um símbolo de honra. A relação entre o Afrika Korps e o 8º Exército foi peculiar. Era uma guerra sem população civil diretamente envolvida, sem guerrilhas, sem represálias e sem a brutalidade que marcou outras frentes. Os prisioneiros eram, em geral, respeitados. Os feridos do inimigo eram tratados quando possível. Os comandantes de ambos os lados admiravam-se mutuamente em privado, e às vezes em público. Churchill elogiou Rommel no parlamento em janeiro de 1942. Rommel falou com respeito da tenacidade australiana em Tobruk. Montgomery, quando perguntado sobre Rommel, respondia com precisão técnica, sem ataques pessoais. Essa relativa cavalheiridade transformou a campanha africana em algo emocionalmente diferente da guerra no leste ou no Pacífico. Um soldado do Afrika Korps, capturado em El Alamein, sabia que sobreviveria. Isso alterava o cálculo psicológico da rendição. O mito do Afrika Korps como força invencível foi, em parte, uma construção deliberada da propaganda alemã sob direção de Goebbels, mas também foi uma construção involuntária da propaganda aliada, que precisava explicar suas derrotas diante de um inimigo digno e excepcional. Um exército que perde para um gênio tem uma derrota mais honrosa do que um que perde para um adversário comum. Rommel foi, nesse sentido, o melhor presente que Hitler poderia ter dado ao Império Britânico, um inimigo a ser admirado. Bernard Montgomery entendeu essa dinâmica e a rejeitou ativamente. Quando Auchinleck tentou, com humor negro, atribuir um sucesso parcial ao fator Rommel, Montgomery respondeu com frieza que essa atitude era perigosa para a moral. Não havia fatores míticos na guerra. Havia planejamento, logística e vontade. O 8º Exército venceria porque tinha mais homens, mais tanques e melhores suprimentos. E faria isso seguindo um plano metódico, sem improvisações heróicas. Montgomery venceu El Alamein e, ao vencer, mudou a percepção global da guerra. Pela primeira vez desde 1939, um exército terrestre aliado havia derrotado a Wehrmacht em batalha aberta. Não com superioridade esmagadora no primeiro choque, mas em uma batalha prolongada de 12 dias contra um inimigo que defendia com habilidade. Em 15 de novembro de 1942, os sinos de todas as igrejas da Grã-Bretanha tocaram por ordem do primeiro-ministro Churchill. Era a primeira vez desde o início da guerra. A pergunta é inevitável, e os historiadores a debatem há décadas. Se Rommel tivesse tido mais recursos, se Malta tivesse caído, se Hitler tivesse priorizado o Mediterrâneo em vez do Cáucaso, se os suprimentos tivessem chegado com regularidade, poderia o Afrika Korps ter tomado Alexandria, o Canal de Suez e mudado o rumo da guerra? O coronel Martínez de Merlon, em sua análise comparativa de ambos os exércitos, oferece uma resposta matizada. Eu acho que não vejo isso. Eu acho que eles se deparam com uma situação imprevista e que, bom, podemos dizer, e se, mas o que eu realmente levo para o Egito?
A questão não era se Rommel era suficientemente brilhante, claramente era, mas se a Alemanha tinha capacidade estratégica e logística para sustentar uma ofensiva dessa escala em duas frentes simultâneas. Em julho de 1942, o Afrika Korps dispunha de aproximadamente 60 carros operacionais quando chegou a El Alamein. Nesse momento, o exército alemão tinha mais de 200 divisões na União Soviética, lançando a Operação Azul em direção ao Cáucaso e Stalingrado. Retirar divisões blindadas da frente oriental para reforçar Rommel teria significado enfraquecer uma ofensiva que Hitler considerava decisiva. E o teatro do Mediterrâneo, com suas enormes distâncias e dependência da marinha italiana, teria consumido esses reforços com a mesma voracidade. Malta é a peça-chave desse debate. A ilha, situada no centro do Mediterrâneo entre Sicília e Tunísia, era o ponto de onde a aviação e os submarinos aliados atacavam os comboios do eixo. Se Alemanha e Itália tivessem levado adiante a Operação Hércules, o plano de invasão de Malta previsto para 1942, mas cancelado após a queda de Tobruk, os comboios teriam tido muito mais liberdade de ação. O próprio Rommel estava convencido de que Malta era a chave. "Temos o Mediterrâneo na mão, mas não podemos fechá-lo", escreveu ele em seu diário. Mas mesmo com Malta, os problemas fundamentais da campanha persistiam. O motor do Afrika Korps era a iniciativa e a velocidade. Essas virtudes exigiam combustível, e o combustível exigia um sistema logístico que nunca foi construído na escala necessária para a operação. As forças italianas, cujo papel no esforço logístico total foi maior do que geralmente se reconhece, cumpriram o que podiam. O problema era que o que podiam não era suficiente para sustentar um avanço até o Canal de Suez, muito menos para defendê-lo depois de conquistado. A análise mais honesta é também a mais sóbria. O Afrika Korps foi o melhor exército que a Alemanha podia enviar à África, dado seu compromisso no leste. Ele pôde fazer o que fez porque Rommel era excepcional e seus soldados combatiam com disciplina e notável iniciativa tática. Mas o desequilíbrio estratégico entre o que o eixo podia sustentar no Mediterrâneo e o que os aliados podiam sustentar através de suas linhas de comunicação no Atlântico e no Índico era, a longo prazo, intransponível. A máquina industrial e logística dos Estados Unidos, que começou a se fazer sentir a partir do final de 1942, não tinha equivalente no sistema do eixo. Como disse Montgomery ao final da campanha, "A vitória na batalha é tarefa do general. A vitória na guerra é tarefa do estadista." Os estadistas aliados construíram as condições para a vitória. Os generais aliados, no fim, a executaram.